áreas de risco. Em vez de plantar coqueiro, em beleza bairro de rico. O céu escurece, cai, desaba a chuva. Abre vai dos barracos, o movimento continua. Os móveis perdidos, carneirão tá quitado. Enquanto os pai moram em mansão com carro importado. Não adianta protestar, reivindicar nossos direitos. Que o choque joga a bomba de parte no meio. Destravem a matraca, puxa o pino da granada. Faça o sinal da cruz, se prepare pra batalha. Estima-se que no Brasil existam 500 áreas habitadas com risco de deslizamentos, 300 suscetíveis a alagamentos. Diferentemente dos países sujeitos a terremotos e tsunamis, situações imprevisíveis, o Brasil sofre anualmente por causa de tragédias anunciadas, absolutamente previsíveis. O período de chuvas é bem definido e a intensidade delas é conhecida há séculos. Mesmo assim, contamos nossos mortos a cada verão. As pessoas que vieram a falecer eram conhecidas do senhor? Vizinho meu, da minha parede, colado com a minha, da minha casa. Essas pessoas são moradoras do Jardim Zaira, em Mauá, no ABC Paulista. Nós estamos mais precisamente no Morro do Macuco, uma grande área de risco onde houve mortes já no início do ano. Todo ano a gente passa esse sufoco aí, mas aconteceu, o que aconteceu agora, nunca aconteceu, sabe? Eles estão debatendo sobre um grande problema comum a todos: a combinação de chuva com ribanceira. Do primeiro deslizamento para cá, já estão interditando tudo. Só estão interditando. Eles chegam, põem a placa, quer que todo mundo saia. Só que eles não estão dando moradia pro povo. Sei, o povo precisa de moradia, não dá opção. Ou é parente ou é rua. O bem mais importante para qualquer um é um local digno para morar. É por isso que milhões de pessoas levam anos, até décadas, para conseguir realizar esse sonho. O sonho é grande, mas sem muitas exigências. Ela pode até ser pequena, apertada, mal situada, não interessa. Basta ser a casa própria. A vontade de ter um canto é tanta que algumas pessoas se esquecem de que o sonho pode estar sendo construído como castelos de areia ou de lama. Mas quando foi ontem eu cheguei aqui e vi o meu sonho no chão. Acabou tudo, num minuto. Em 4 de janeiro, os moradores do Morro do Macuco retornavam às suas vidas ao normal, ainda com um pouco da ressaca gostosa do Réveillon. Era de noite. As famílias se aconchegavam. Uma encosta, essa que está aqui bem atrás de mim, desceu. Aqui havia 4 casas. Hoje só há entulho, restos de móveis e lama. Deise dos Santos, de 34 anos, morreu junto com o filho Tauan, de 11. Estava minha esposa, as 2 netas e minha filha. E como é que foi? A parede caiu em cima e ela ficou embaixo dos combos e a mulher entrou correndo lá, tirou as 3 lá e quando ela acabou de sair, arriou tudo em cima. O casal Vera e Henrique morava na casa ao lado. Eles tinham acabado de terminar a sonhada casa. Haviam se mudado há 1 mês para o inferno, pensando que estavam no céu. A casa deles foi condenada pela Defesa Civil, assim como dezenas de outras. Uma coisa que a gente queria tanto, eu queria casa assim, guardei, eu estava olhando aquele trocadinho no banco, não mexe por nada, tirei, para mim era meu sonho, né? Que nem eu falei para outra moça, parece pouco para as pessoas, mas para mim era muito. Embora a Defesa Civil tenha interditado e alertado a população, essas imagens feitas por um morador evidenciam um risco iminente.
O pessoal sempre continua entrando onde foi interditado, continua arriscando a vida para conseguir alguma coisa, salvar algumas roupas, alguma coisa assim. Não poderia dar em outra coisa. Uma semana depois, no mesmo Morro do Macuco, em Mauá, uma nova tragédia. Aqui a gente vê, ó, coisas da casa, ali também, ó, encanamento, tubulação, né? A casa, existia uma casa aqui e ela desceu. Morreram aqui 2 pessoas. Aqui morreram Marcos Antônio Moristicon, de 58 anos, e Paulo dos Santos, de 16. No início, a casa encheu de terra mesmo. Ficou uns mais ou menos 0,5 metro para chegar no teto para cobrir tudo. E ainda conseguiu tirar 7 pessoas com vida. E o menininho não deu porque estava num lugar difícil, forte cheiro de gás também, né? O poder público faltou na prevenção. Os moradores reclamam que a prefeitura também faltou na remediação. E a prefeitura fala o quê? Não fala nada. Deu para nós uma caixa de banana aí. Dona Neide mora no meio do vale, cercada por área de risco. Aliás, é difícil dizer o que não é área de risco na região do Macuco. Aquilo que não está prestes a cair fica bem abaixo do que pode vir de cima, como a casa e o comércio de Dona Neide. Ela toma as dores da população e acolhe quem pode. Depois de conseguir doações, ela madruga e prepara o café da manhã para quem dormiu fora de casa. Quantas pessoas são? Não dá pra contar assim, infelizmente. não. É um chegando, outros saindo e outros vindo. E a senhora estava dando café da manhã para as pessoas aqui? Tá, todo dia. E a senhora estava bancando isso do seu bolso? Não, eu tô correndo atrás pra... Ele correndo atrás. Ah, vocês trazem de fora, amigos? Eu não tenho condições, meu marido tá É aquilo que eu acabei de falar, que todo mundo se ajuda. Isso. Não é isso? Não é isso, todo mundo se ajuda. Muitas das pessoas que tomam café aqui dormiram na Escola Municipal Herbert de Souza. Ela foi invadida por moradores que tiveram as casas interditadas. A gente desceu por vontade própria, juntamos umas 50 pessoas e descemos, mas para dormir lá só dormiu umas 20 pessoas, 25 no máximo. E quando vocês chegaram na escola, tinha alguém lá para recepcionar vocês da prefeitura ou vocês entraram por conta própria? Tinha uns 2 guardas lá, mas eles não queriam deixar a gente entrar. E a gente tirou a atenção dele, um saiu e deixou o portão aberto e entrou todo mundo para dentro da escola. Depois de invadida, a prefeitura cedeu a escola para que as pessoas pudessem passar as noites. Uma grande tenda-abrigo foi montada próxima ao Morro do Macuco com o objetivo de retirar os desabrigados da escola municipal. O primeiro deslizamento foi no dia 4 de janeiro. A prefeitura prometeu aos moradores do Jardim Zaira um abrigo que ficaria pronto no dia 13. É esse abrigo que está atrás de mim. Na realidade, ele só ficou pronto no dia 27 de janeiro. Segundo a prefeitura, aqui há 47 famílias que vão ficar por 60 dias. Nós viemos até aqui tentar conversar com o pessoal da prefeitura ou com os moradores, mas fomos impedidos. A ordem aqui é a seguinte: o prefeito de Mauá, Oswaldo Dias, recebeu com estranhamento a notícia de que a população reclamava da pouca atitude da prefeitura. Nós estamos sendo muito claros no nosso atendimento. Existem os abrigos, que no Zaira está instalado a partir de hoje,
estava antes numa escola, está indo para uma área própria, tem 15 chuveiros, e as pessoas vão receber alimentação nos abrigos. Então, esse atendimento está, vamos dizer assim, funcionando. É só procurar, é só indicar e ir para lá. Tem um outro procedimento que é a auxílio moradia. O auxílio moradia, as pessoas que saem das casas, elas que são interditadas, elas vão fornecer um endereço para onde elas vão e onde elas vão ficar, e elas recebem, num primeiro momento, R$300 de auxílio moradia, que em fevereiro passará a R$350. E além desses R$300, elas recebem uma cesta básica. E hoje também saiu no diário que a prefeitura tinha mandado cerca de 45 cestas básicas para cá. O pessoal do Macuco, do Zaira Macuco, e não chegou nenhuma. Eles mandaram, mas não chegou. Mandaram. No dia 18 de janeiro, também no Jardim Zaira, nova tragédia. Dessa vez não foi deslizamento, e sim alagamento. Antônia Grande, de 64 anos, teve a residência tomada pela água do córrego Corumbé, que passa ao lado de sua casa, na rua Francisco da Oglio. Durante a tempestade, ela salvou 2 netos da enchente, com a ajuda de vizinhos. Mas Antônia não conseguiu sair. Morreu afogada dentro da própria casa, construída em área de risco. Quando nós chegamos aqui, a água já estava quase cobrindo o meu pescoço. E graças a Deus, a minha sogra conseguiu salvar meus 2 filhos, mas não conseguiu se salvar. Ninguém veio aqui perguntar se a gente precisa de alguma ajuda. Então vamos cobrar de quem? O que eu não vou fazer é entrar no meio dos bombeiros para salvar vidas, porque isso é função dos bombeiros e seria até uma vamos dizer, uma desvalorização se eu quisesse fazer isso. Mas eu estou sempre na área, não existe isso. O prefeito de Mauá justifica a falta de investimento em obras de prevenção de deslizamentos no Jardim Zaira. O bairro irregular fica num terreno particular que pertence à família Shafiq Mansur Sadek. Os cerca de 30 mil moradores nunca pagaram impostos. Os proprietários da terra devem impostos. Enquanto a justiça não legalizar a situação, a prefeitura não pode fazer intervenções na área. A gente, vamos dizer assim, perdoa o IPTU e recebe a área toda, e aí você pode elaborar um projeto de urbanização. E aí você vai buscar financiamento. Nós estamos com 2.400.000 para fazer esse projeto. Poderá ser, se a gente não tiver posse dessa área, será um dinheiro perdido. O prefeito admite que em Mauá existem cerca de 40 mil pessoas vivendo em áreas de risco, mas as medidas que estão sendo tomadas, como a construção de moradias dignas, só atenderão a 5 mil pessoas. A ideia não é crucificar a prefeitura de Mauá, e sim trazer à tona um problema que afeta muito cidades do ABC, da Grande São Paulo, de Minas, do Rio, enfim, do Brasil inteiro. Uma das maneiras de atender as pessoas vítimas de deslizamentos e alagamentos é a união de forças entre municípios e o governo do estado. O consórcio intermunicipal Grande ABC, que envolve 7 cidades da região, está trabalhando nos planos de atendimento à população de maneira integrada. Esse trabalho do consórcio parece que ele tem até incentivado, parece que Campinas, Jundiaí, também tem procurado fazer esse trabalho de discutir o ano inteiro e se preparar para esses eventos. É óbvio que é muito começo, nós estamos começando. O trabalho de atendimento aos flagelados da chuva é de extrema importância. Não se pode deixar pessoas desamparadas, excluídas, principalmente em momentos assim. Embora seja um trabalho humano, atender a essas vítimas é a mesma coisa que enxugar gelo. O que precisa ser feito é pensar seriamente nos planejamentos das cidades, sem excluir,
qualquer faixa da população. Eu faço uma classificação do risco mais urgente até o risco menos urgente, portanto, com isso eu tenho um controle do que pode acontecer de imediato, do que pode ser feito, às vezes até com obras. Quer dizer, tem situação de risco menor que é um risco, mas eu sei que se eu for lá, se eu fizer uma concretagem, se eu fizer um reforço estrutural, se eu fizer uma contenção na encosta, eu vou resolver aquela situação de risco. Então, é feito um levantamento e aí se fala, bom, estas situações de risco imediato, de risco absolutamente muito grave, absolutamente imediato, vão ser retiradas porque aí não tem o que fazer. E eles não estão lá porque eles gostam daqueles morros, daquele lugar perigoso, que às vezes nem dormem à noite esperando chegar o dia seguinte, com medo. Eles estão lá porque é ali que eles conseguiram dinheiro para entrar, né? Então a gente tem que ser rigoroso no sentido de retirá-los das áreas de risco, mas tem que ser compreensível no sentido de que eles não gostam de morar nesse jeito. Aqui em São Bernardo do Campo, eu vou mostrar para você um exemplo de que quando o governo quer, dá para fazer. Toda essa área aqui, ó, é uma área de risco e havia muitas casas, muitos barracos construídos aqui. Já faz alguns anos a prefeitura tirou essas pessoas, né? E elas não estão correndo mais risco. Ali até um resto de um barraco, ruínas de um barraquinho ali, a gente vê ali à direita, de uma ex-casa. E grande parte das pessoas que moravam nessa área de risco, agora está lá embaixo, ó. As pessoas estão morando naquele conjunto lá. Inclusive aquele da direita ali, ó, é novinho em folha. E aqui ainda existe também placas que impedem as pessoas de construir aqui. Há monitoramento, ninguém pode construir aqui mais mesmo. Agora falta tirar o resto do pessoal que está por aqui. 120 famílias se mudaram recentemente para esse conjunto de prédios novinhos, construído em parceria com o governo federal. Elas moravam em áreas de risco. Algumas nesse mesmo espaço quando havia uma favela de barracos expostos a constantes enchentes. Outras famílias moravam em encostas perigosas. A primeira de todas e a mais importante de todas as ações foi a remoção preventiva de todas as famílias mapeadas como estando em risco muito alto ou em risco alto que pudesse evoluir para muito alto. Então, ao longo do ano de 2010, nós removemos 1.300 famílias nessa situação. Juliana mostra com orgulho a casa nova. Ainda falta o que fazer para o lar ficar prontinho, mas esse muito que falta é pouco diante da conquista. Bom, e agora mora você e quem aqui? Eu e meu filho. Você está, obviamente, muito feliz. Oh, estou muito feliz. Agora, quando vem chuva, você nem liga? Não. Você tem certeza que não vem água até aqui mais? É. Essas coisas do amor nunca aconteceu comigo pela primeira vez. Zé Viola. José Dionísio é compositor e se apresentou na festa de inauguração do conjunto de prédios. Você vem, me faz tão bem. Várias vezes chegava do show assim, tava tudo boiando já assim, tinha até meus outros violão, tudo molhado com lama, tudo. Você tinha de ter violão à prova de água? Quando eu saía, eu deixava pendurar. É mesmo? Por via das dúvidas? Panela, tudo, fogão, chegava em casa, tava tudo cheio de água, tudo... Era muita tristeza, mas agora tudo melhorou. Mas vai ser sempre assim. Gente feliz por aqui é o que não falta. Valeu cada calo do pé que eu vim de lá a pé, da Secretaria de Habitação, com aqueles calos d'água. Sim. Valeu a pena. Aqui nós temos 120 famílias sendo atendidas numa primeira entrega de 532 unidades que estão contratadas com o governo federal. Além desse conjunto, que faz parte daquilo que eu disse que é a segunda estratégia da gente, que é a política de habitação, que resolve as situações de risco, nós temos mais 10 obras contratadas com o governo federal, 6 das quais já estão em andamento, que vão atender, no total, todas as contratadas com o governo federal, 5.200 famílias com novas moradias e 2.500 famílias com a urbanização da área onde elas estão, eliminando o risco e podendo regularizar as suas unidades. O plano da Prefeitura de São Bernardo do Campo é entregar um total de 532 novas moradias até 2012. O problema de moradias em área de risco só será resolvido quando os governos municipais governarem para a cidade
e não para o próprio governo ou para o partido. É preciso haver continuidade do que vem sendo feito. São Bernardo do Campo é um exemplo. Esse conjunto habitacional que está atrás de mim começou a ser construído na outra gestão. A atual aprimorou o projeto e está continuando, construindo mais apartamentos, mais moradias e a cada dia tirando mais pessoas de áreas de risco. Há várias cidades que fazem aquilo que eu falei que não é feito. E é importante ressaltar que fazem as políticas com metodologias adequadas de prevenção, manutenção e fiscalização das áreas de risco. Você tem o exemplo de São Bernardo, você tem também, por exemplo, Belo Horizonte, que tem uma política, tem alguns bairros ali que foi feita uma política semelhante, muito boa. O cidadão está morando numa área de risco, ele tem que saber que ele mora numa área de risco, que pode acontecer e que tenha acontecido, mas eu não posso dizer isso que está por conta dele. O poder público tem que fazer a sua parte também, você entendeu? E aí, aquilo que eu dizia, temos que ter políticas públicas. Não dá para fazer de imediato que eu te falo, não dá para corrigir 50 anos de coisas erradas que eu fiz, que você fez, que um monte de gente fez, você entendeu? Em rápido, mas as ações têm que começar. Há situações em que as forças da natureza jogam literalmente por terra muitas medidas de prevenção. Não que elas existissem adequadamente na região serrana do Rio de Janeiro, mas a quantidade de chuva no início do ano que caiu na área excedeu todas as expectativas. Mais de 800 mortos é um absurdo. Uma vez que eu tenho uma base cartográfica georreferenciada, onde constam onde estão as casas, fica muito mais fácil do poder público, mesmo dessas cidadezinhas da região serrana do Rio de Janeiro, por exemplo, irem lá e fazerem a fiscalização, que aliás nem sempre é só da casa dos mais pobres, porque os mais ricos eles se utilizam de outro artifício. Muitas vezes eles burlam a lei, eles se aproveitam da corrupção, eles pagam por fora para poder ter uma autorização, ou às vezes eles constroem sabendo que o município não tem capacidade de controlar aquilo e constroem mansões em áreas que também são de risco e tem mansões que caem. Infelizmente, o problema das moradias em área de risco deve continuar no Brasil por muitos anos. As justificativas sempre existirão. Falta de dinheiro, de políticas públicas, falta de planejamento. Os governos anteriores não priorizaram o problema. Excesso de chuvas, até o aquecimento global pode ser responsabilizado. Enquanto não houver um comprometimento de todas as instâncias do poder público, executivo, legislativo e judiciário, e também a sociedade civil, passaremos os verões contando mortos e prejuízos. Contas muito altas que são pagas por todos nós. Existe a ideia de que medidas de prevenção não vendem votos. Não interessa se isso é verdade. O que realmente importa é que já passou da hora de pensar que, embora prevenir custe caro, remediar custa muito, muito mais caro.